Sim. Por conta dele, né, a praça tem o nome de Praça Marechal Floriano. Ela não tem o nome de Cinelândia. Cinelândia é um apelido. Né? Claro. O nome Cinelândia vem justamente por conta da instalação dos vários cinemas que vai acontecer aqui a partir do fim dos anos 20. Né? Então, já antecipando a informação, a gente tem esses prédios, né, a partir do chamado amarelinho, que é o edifício Mozart, né? Funciona em um bar tradicionalíssimo, desde 22. Então, a partir do amarelinho para lá, a gente já chama esse quarteirão de quarteirão Serrador, né? O Serrador faz, na verdade, referência a Francisco Serrador, que foi um empresário que trouxe para o Brasil, para o Rio de Janeiro, essa ideia da empresa dos cinemas aos moldes do que estava acontecendo em Hollywood. Então o Rio de Janeiro ele já tinha pequenos cinemas, na verdade naquela época era chamado de cinematógrafo. O que era um cinematógrafo? Era uma mistura de teatro com cinema. As pessoas sentavam na plateia e no palco, em vez de ter teatro, eram filmes formados de fotografias animadas, né? Então foi assim que começou a história do cinema, né? Não existia a gravação de movimento. O primeiro cinema, a primeira fase do cinema, são na verdade filmes compostos de várias fotografias, né? Então os caras faziam as fotos e depois, igual tomada de desenho animado, né? Vai juntando, passando, né? E os filmes não tinha roteiro, podia ser filmagem de qualquer coisa, né? Podia ser uma pessoa dançando, um cachorro latindo, ou então, às vezes eram até coisas meio que absurdas, tipo, uma pessoa matando um porco para fazer linguiça, né? Eram coisas assim, e aí eles juntavam esses pequenos filmes em vários filmes, né? Aí a pessoa ia, comprava o ingresso, ia no cinematógrafo e via, na verdade, vários filmes dentro de um, né? E isso foi evoluindo, né? As câmeras foram avançando, né? Desde a criação dos irmãos Lumière, e né, evoluiu para a grande arte, né? A sétima arte, né? Que é chamada o cinema, né? E isso vai tomar um vulto, né, com a chegada do Francisco Serrador, né? Que ele percebe que o Rio de Janeiro é uma capital modernizada, né? A Avenida Central já existia, os prédios mais modernos, como o Teatro Municipal já estava inaugurado, né? Então, quer dizer, essa área já era uma área das artes, né? Então, nada mais interessante e lucrativo para aquela época do que instalar aqui os chamados complexos de cinema. Então, é justamente por conta desses cinemas que todo mundo vai chamar, né, essa área de Cinelândia, ou seja, o mundo dos cinemas, né? A Cinelândia. Né? Então, ficou com este nome por conta, né, dessa instalação, né, da sétima arte nessa área. Então, aqui nós tínhamos o Cinema Glória, que atualmente é ocupado pela Igreja Universal, né? Mas pelo menos eles conservaram, né, parte da fachada dele, apesar que ele perdeu alguns ornamentos. A gente olha fotografias antigas e ele tinha mais alguns enfeites, né? Tinha mais dois teatros, mais dois cinemas que foram demolidos para, por exemplo, para abrigar aquele prédio da Caixa Econômica Federal, aquele posterior. E, na verdade, o que restou do do quarteirão do cinema? Esse prédio da Igreja Universal e o Cine Odeon, que está de pé até os dias de hoje. Já tem, né? Está funcionando. Está funcionando, inclusive, vocês já foram dentro dele? Já. Ele é belíssimo, está completamente conservado, né? E, inclusive, faz parte do projeto de restauração da Petrobras, né? Mantendo, inclusive, cinema barato, né? E tem, às vezes tem um festival de cinema. Tem o Cinema BR que acontece todo ano, né? Então é interessante essa questão dos cinemas, só restou isso, né, do original, né? O quarteirão ele foi mexido. Mais adiante, se quiser dar um pulinho lá para observar, tem um prédio que foi construído posteriormente que faz homenagem ao Francisco Serrador, o edifício Serrador. Que era hotel. Inclusive, hotel? Não é mais Não, hotel. agora é do Eike Batista.
tudo é do agora ex. é um centro comercial, né? É do cacique Morubixá. E aí tem uma esfinge, né? Um medalhão. Tinha um teatro serrador lá. Tinha um teatro serrador. Aliás, a gente tem sim um teatro, um cinema que restou, que é o Cine Vitória. Do outro lado, que agora é a Livraria Cultura, né? Vocês já foram? E ali tem um cinema também que Tem um que cine aqui, né? é pornográfico. Eu fui entrar naquela galeria e minha filha achou que estava entrando no cinema, ela gritou. Né? O cine pornô, né? Gente, ninguém ataca ninguém, apenas... Íris, aquele é o Íris, não. Não. O Cine Íris É na Largo da Carioca. é na Rua da Carioca. Aliás, foi o primeiro cinema do Rio. Do lado do Barro. Veio o Cine Íris e depois o Cine Ideal. Né? Então, na verdade, eles eram cinematógrafos. Né? E tem um teatro do lado do cinema. Tem o Teatro dos Cinos. Então, assim, foi o que restou, porque muita coisa foi mexida, né? Agora, dessa parte aqui da Cinelândia, né? O prédio do Amarelinho, ele continua sendo clássico até os dias de hoje, né? Então, ele se projeta nos anos 20 justamente como um bar que vai abrigar, sei lá, a boemia política, né? Então, os caras trabalhavam na Câmara e saíam e atravessavam, né? Ali a pequena rua é para almoçar e tomar o chopp, né? O famoso chopp. Então ele dizem até que ele é amarelinho justamente porque ele vende o melhor chopp do centro do Rio. Pois é. Mas não existe nenhuma explicação nesse sentido, não. Pode até ser que tenha a ver com isso. Mas amarelinho geralmente não fala que ele é amarelinho porque ele lembra a cor do chopp, né? Notabilizou. Então até hoje, né, não tomar um chopp no amarelinho, não almoçar no amarelinho, seria um pecado ao carioca no centro do Rio. Hoje todo mundo fala que tem que ir ao amarelinho. Então é um local, né, relacionado com a identidade do carioca aqui no centro. Né? Essa questão de se visitar, de manter este costume, né, durante muito tempo se notabilizou. Bom, falando agora do monumento ao Floriano Peixoto, que o que dá nome é praça, né? Então, Floriano Peixoto, ele aparece representado, na verdade, lá em cima e do outro lado. A gente só vai ver depois que a gente der a volta no monumento. Tá? Então, a estrutura dele, ele é composto de duas partes. Embaixo, abaixo, os grupos culturais, que são quatro grupos, né, que representam a unidade da cultura brasileira, né? É uma coisa assim meio louca a representação desse monumento, eu tenho que confessar a vocês. Tem coisas que necessariamente não tem muito a ver com o amor no princípio tem vários cores. O Floriano Peixoto, esse monumento é um monumento totalmente positivista. Então os positivistas eram uma corrente política que existia no final do 19 e início do 20, onde eles pregavam determinados, aspectos de civismo, né? E inclusive vai ser deles o Ordem e Progresso da Bandeira do Brasil, né? São justamente um projeto positivista, né? Querendo incluir o amor. Inclui o amor. Na verdade, exatamente, é Ordem, Progresso e Amor, e na hora quando foi feita a Bandeira do Brasil, não colocaram o amor, né? Mas na verdade esse seria as três virtudes, né, defendida pelos discursos políticos positivistas. Então esse monumento ele vai seguir essa dinâmica, né? E na verdade a gente tem a representação nas quatro faces dele de datas relativas à história do Brasil. Então 1889, que é a proclamação da República, depois aparece o 1822, que é a independência do outro lado. 1789 está fazendo referência em Conferência Mineira, né? E a outra data, eu vou contar só vocês que eu não me recordo, só colando. Tá? Então tem esses grupos escultóricos que têm relação, né, com passagens tanto da literatura brasileira quanto a questão de dominação e evolução da cidade. Né? Ao centro, a gente tem o alto relevo de pessoas que contribuíram para a defesa da imagem do Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto,
Ele foi um presidente da República que foi considerado, né, apelidado de Marechal de Ferro, por ser muito autoritário, né? E existiu uma parte, né, da política e dos próprios militares que não apoiavam o Floriano Peixoto. Inclusive, em 1894, eclodiu aqui no Rio de Janeiro um episódio chamado Revolta da Armada. Então,